Durante séculos, as imagens vibrantes e os símbolos enigmáticos das cartas de tarô cativaram a imaginação humana. Estas 78 cartas têm sido usadas para jogar, ler a sorte, explorar a espiritualidade e até mesmo inspirar a arte e a literatura. Mas de onde elas vieram? Como um simples jogo de cartas evoluiu para uma ferramenta de adivinhação e autoconhecimento? Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada pelo tempo, traçando a fascinante história do tarô, desde suas origens humildes na Europa medieval até seu status atual como um fenômeno global. Exploraremos os mitos, os fatos e o mistério duradouro que cerca estas cartas cativantes. Junte-se a nós, enquanto desvendamos os segredos do passado do tarô, sua transformação através dos tempos e seu impacto duradouro na cultura e na espiritualidade. Esta é a história do tarô, uma história de cartas de jogar que se tornaram muito mais. As origens exatas do tarô estão envoltas em mistério, mas a maioria dos historiadores concorda que as cartas apareceram pela primeira vez na Europa em meados do século XV. Os primeiros baralhos de tarô conhecidos são originários do norte da Itália, particularmente nas cortes de Milão, Ferrara e Bolonha. Esses primeiros baralhos eram obras de arte pintadas à mão, encomendadas por ricas famílias nobres. Um dos mais antigos baralhos de tarô sobreviventes é o Tarô Visconti Sforza, criado por volta de 1450 para o Duque de Milão. Essas cartas luxuosas, com seus detalhes em folha de ouro e desenhos complexos, nos oferecem um vislumbre do mundo aristocrático da Itália renascentista. Mas a história não começa aqui. Para realmente entender as origens do tarô, precisamos olhar mais para trás na história das próprias cartas de jogar. Acredita-se que as cartas de jogar tenham se originado na China durante a dinastia Tang, por volta do século IX. Elas se espalharam para o oeste ao longo das rotas comerciais, chegando ao Egito e ao mundo islâmico, antes de finalmente chegar à Europa no final do século XIV. O predecessor direto do tarô provavelmente foi o baralho Mamluk usado no Egito. Este baralho apresentava 52 cartas divididas em 4 naipes, bem como as cartas de jogar modernas. Quando essas cartas chegaram à Itália, foram adaptadas e expandidas, dando origem ao que hoje conhecemos como tarô. A inovação-chave do tarô foi a adição das cartas de trunfo, também conhecidas como arcanos maiores. Essas 22 cartas, apresentando figuras alegóricas e cenas simbólicas, diferenciam o tarô de outros baralhos de cartas da época. Esses trunfos incluíam figuras como o louco, o mago, a sacerdotisa e a icônica carta da morte. Eles provavelmente foram inspirados nas procissões alegóricas populares nos festivais italianos da época, bem como na arte e literatura medieval e renascentista. Como veremos, essas adições aparentemente simples acabarão por transformar o tarô de um jogo de azar em uma ferramenta de adivinhação e exploração espiritual. Mas essa transformação ainda levaria séculos. De seu berço no norte da Itália, o tarô se espalhou rapidamente para outras partes da Europa, particularmente para a França. À medida que viajava, ele evoluía, com diferentes regiões desenvolvendo suas próprias variações do baralho. Na Itália, o jogo era conhecido como tarocchi. Na França, como tarot. E em outras partes da Europa, como tarocchi ou tarot. Apesar dos nomes diferentes, a estrutura básica permaneceu a mesma. 56 cartas de naipe, conhecidas hoje como arcanos menores, e 22 cartas de trunfo, os arcanos maiores. Durante os primeiros séculos de sua existência, o tarô foi usado principalmente para jogar cartas.
Esses jogos, ancestrais do bridge e o whist modernos, eram populares entre a nobreza e eventualmente se espalharam para as classes médias. O simbolismo nas cartas, embora rico e complexo, não foi inicialmente associado ao misticismo ou à adivinhação. As imagens refletiam a visão de mundo medieval e renascentista, incluindo temas religiosos, hierarquias sociais e alegorias morais. À medida que a tecnologia de impressão avançava nos séculos XV e XVI, os baralhos de tarô se tornaram mais amplamente disponíveis. Essa democratização do tarô levou a uma proliferação de variações regionais e estilos de design. Nos países de língua alemã, surgiu uma variação chamada baralho Tarok, que reduziu o número de cartas de trunfo. Enquanto isso, na França, o tarô de Marsella se tornou o design padrão, influenciando muitos baralhos posteriores. O tarô de Marsella, padronizado no século XVII, apresenta designs simples e ousados, que se tornaram icônicos no mundo do tarô. Este baralho desempenhou um papel crucial nas interpretações ocultas posteriores do tarô. Por quase 3 séculos, o tarô permaneceu principalmente uma ferramenta de entretenimento. Mas, como veremos, uma mudança na percepção estava no horizonte. Uma que mudaria para sempre a maneira como vemos essas cartas enigmáticas. Durante grande parte de sua história inicial, o tarô foi usado principalmente para jogos. As regras complexas e a jogabilidade estratégica o tornaram um passatempo favorito entre os nobres e, mais tarde, o público em geral. O jogo de tarô, ou tarok, era semelhante aos jogos modernos de tirar, como o bridge. Os jogadores tentavam ganhar rodadas e marcar pontos, com as cartas de trunfo adicionando uma camada extra de estratégia. À medida que o tarô se espalhava pela Europa, surgiram variações regionais do jogo. Na França, o tarô se tornou tão popular que gerou seus próprios designs de baralho e variações de regras. O tarô francês, ainda jogado hoje, usa um baralho de 78 cartas, mas com naipes ligeiramente diferentes da versão italiana. Continua sendo um jogo de cartas popular na França e em partes do Canadá. Em outras partes da Europa, jogos como Königgruppen na Áustria-Hungria e Cego na região da Floresta Negra da Alemanha adaptaram o tarô aos gostos locais. Esses jogos ajudaram a manter o tarô vivo e evoluindo ao longo dos séculos. Por mais de 300 anos, de meados do século XV ao final do século XVIII, a identidade principal do tarô era a de um jogo de cartas. Suas associações místicas ainda estavam por vir. Mas, ao entrarmos no Iluminismo, veremos como uma nova interpretação dessas cartas surgiria, mudando para sempre seu lugar na cultura ocidental. A transformação do tarô de jogo para ferramenta divinatória começou no final do século XVIII, em meio à efervescência intelectual do Iluminismo. Em 1781, o pastor protestante francês Antoine Coeur de Gebelin publicou Le Monde Primitif, uma obra especulativa sobre as origens da linguagem e da religião. Nele, ele propôs uma ideia revolucionária sobre o tarô. Coeur de Gebelin afirmou que o tarô se originou no Antigo Egito, preservando a sabedoria oculta dos sacerdotes egípcios. Embora essa teoria já tenha sido refutada, ela despertou um novo interesse pelo tarô, como um repositório de conhecimento antigo. Pouco depois, Jean-Baptiste Alliette, sob o pseudônimo de Eteila, publicou o primeiro livro conhecido sobre adivinhação do tarô. O trabalho de Eteila incluía significados divinatórios para cada carta e métodos para dispor as cartas para leituras. Eteila também criou o primeiro baralho de tarô, projetado especificamente para adivinhação. Isso marcou uma mudança significativa no propósito e design do tarô,
preparando o cenário para seu renascimento oculto no século XIX. À medida que avançamos para o século XIX, veremos como essas ideias seriam expandidas e elaboradas, levando a um passo quinzenaste essa. Na anudampi sim, harshen na simsainti kestenessing, tuban okesão, igeltu kaplesubas, e tiamakano de dedigan dashi dari sangain sim sigetides. Seção 6. Renascimento oculto e modernização. O século XIX viu um aumento no interesse pelo ocultismo, com o tarô desempenhando um papel central nesse renascimento. Sociedades secretas e ordens esotéricas começaram a incorporar o tarô em seus sistemas místicos. Uma das figuras mais influentes nesse período foi o ocultista francês Eliphas Lévy. Em seu livro de 1856, Dogme et rituel de la haute magie, Lévy conectou o tarô à cabala, à astrologia e à alquimia. O trabalho de Lévy estabeleceu muitas das associações esotéricas que ainda hoje fazem parte da interpretação do tarô. Ele ligou as 22 cartas de trunfo às 22 letras do alfabeto hebraico e aos caminhos da árvore da vida cabalística. No final do século XIX, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma influente sociedade mágica, desenvolveu ainda mais essas ideias. Membros da Ordem, incluindo Arthur Edward Waite e Aleister Crowley, criariam alguns dos baralhos de tarô mais influentes do século XX. Em 1909, Waite, junto com a artista Pamela Colman Smith, criou o tarô Rider-Waite-Smith. Este baralho revolucionou o design do tarô, ao incluir cenas simbólicas em todas as cartas, não apenas nos trunfos. Ele permanece um dos baralhos mais populares em todo o mundo. Aleister Crowley, com a artista Lady Frida Harris, mais tarde criou o Tarot Tot, publicado póstumamente em 1969. Este baralho incorporou simbolismo esotérico complexo de várias tradições místicas. Esses desenvolvimentos, no final do século XIX e início do século XX, prepararam o cenário para a explosão da popularidade do tarô, durante o movimento da Nova Era dos anos 1960 e 1970. Mas antes de explorarmos isso, vamos ver como o tarô começou a influenciar a cultura popular. Seção 7. Tarô na cultura popular. À medida que a reputação mística do tarô crescia, ele começou a capturar a imaginação de artistas, escritores e cineastas. O rico simbolismo das cartas e o ar de mistério as tornaram um alimento perfeito para trabalhos criativos. Em 1922, o poema inovador de T.S. Eliot, A Terra Devastada, incorporou imagens do tarô, trazendo as cartas para o reino da literatura modernista de alto nível. O cinema também abraçou a mística do tarô. De filmes antigos, como O Sangue de um Poeta, de Jean Cocteau, a trabalhos mais recentes como o filme de James Bond, Viva e Deixe Morrer, as cartas de tarô têm sido frequentemente usadas para adicionar um elemento de destino ou misticismo às histórias. Ao longo dos séculos 20 e 21, o tarô apareceu em inúmeros romances, canções e obras de arte visuais. Tornou-se uma abreviatura para o místico e o fatídico na cultura popular. Hoje, as imagens do tarô podem ser encontradas em tudo, desde passarelas de alta costura até objetos do dia a dia, como capas de telefone e decoração de casa. Sua linguagem visual tornou-se parte de nosso léxico cultural, reconhecida até mesmo por aqueles que nunca tiveram uma leitura de tarô. Mas, enquanto o tarô estava deixando sua marca na cultura popular, ele também estava passando por um renascimento como uma ferramenta espiritual e psicológica. Seção 8. Práticas contemporâneas do tarô. O final do século XX viu uma explosão de interesse pelo tarô,
alimentado pelo movimento da nova era, e um interesse crescente por espiritualidades alternativas. Esse interesse renovado levou a uma proliferação de novos baralhos de tarô. Enquanto muitos ainda usam o simbolismo tradicional, outros incorporam diversas influências culturais, estilos de arte modernos ou temas específicos como natureza ou feminismo. A prática contemporânea do tarô geralmente combina interpretações tradicionais com insights psicológicos modernos. Muitos leitores veem o tarô não como uma ferramenta para prever o futuro, mas para autorreflexão e crescimento pessoal. Alguns terapeutas até incorporaram o tarô em sua prática, usando as cartas como uma ferramenta para acessar o subconsciente e facilitar discussões sobre emoções complexas e situações da vida. A era da internet transformou a cultura do tarô, tornando as informações e a comunidade mais acessíveis do que nunca. Cursos online, fóruns e mídias sociais criaram uma rede global de entusiastas do tarô, compartilhando conhecimento e interpretações. Hoje, o tarô é usado em uma ampla variedade de contextos, de práticas de meditação pessoal a exercícios de formação de equipes corporativas. As cartas continuam a encontrar novas aplicações em nosso mundo moderno. Como vimos, o tarô percorreu um longo caminho desde suas origens, como um jogo de cartas na Itália renascentista. Mas o que o futuro reserva para essas cartas enigmáticas? Seção 9. Conclusão. A história do tarô é uma prova do poder duradouro dos símbolos e do desejo humano de encontrar significado no misterioso. De um jogo de azar a uma ferramenta de adivinhação, de segredo oculto a ícone da cultura pop, o tarô se reinventou continuamente ao longo dos séculos. Hoje, o tarô continua evoluindo. Novos baralhos são criados a cada ano, refletindo nosso mundo em mudança e perspectivas diversas. As cartas são usadas por pessoas de todas as origens, para fins que vão desde orientação espiritual a insights psicológicos e inspiração artística. Ao olharmos para o futuro, uma coisa parece certa: a jornada do tarô está longe de terminar. Essas 78 cartas, com sua rica história e potencial infinito de interpretação, provavelmente continuarão a cativar e inspirar por gerações. Quer você as veja como um jogo, uma ferramenta de adivinhação, um auxílio psicológico ou simplesmente uma bela forma de arte, as cartas de tarô convidam a todos nós a explorar, questionar e buscar significado nos padrões de nossas vidas. A história do tarô nos lembra que os símbolos e as histórias têm poder. O poder de entreter, iluminar e para nos ajudar a entender a nós mesmos e ao nosso mundo de novas maneiras. No final, talvez essa seja a verdadeira mágica do tarô.